Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Senta o peso, por vezes imperceptível, de uma arquitetura invisível que se ergue dentro de você. São paredes, tetos e alicerces construídos não de tijolos, mas de ideias que você absorveu ao longo da vida. Chamamos a isso de crenças. Elas são a matriz silenciosa da sua mente, uma teia tão sutil que a confundimos com a própria realidade. Você olha para o mundo através de lentes que não escolheu, e a paisagem que vê parece ser a única possível. Mas, e se essa paisagem fosse apenas um reflexo distorcido de suas próprias prisões, erguidas com as certezas alheias que você aceitou como suas? A ilusão de controle é poderosa. Ela nos faz acreditar que estamos no comando, enquanto navegamos por narrativas pré-fabricadas, por caminhos já traçados. Mas o que aconteceria se você questionasse a própria fundação desses caminhos? Nietzsche, em sua audaciosa transvaloração de todos os valores, nos convocou a uma tarefa monumental: examinar e, se necessário, derrubar os ídolos que construímos. Ele nos mostrou que a moralidade, a verdade e os dogmas que nos parecem eternos são, muitas vezes, invenções humanas, conveniências históricas que servem a propósitos que nem sempre são os nossos. Essa crítica radical não é um ato de niilismo, mas de libertação. É a coragem de olhar para o que foi venerado e perguntar: isso ainda me serve? Isso é realmente verdade? É neste ponto de inflexão que as ferramentas filosóficas se tornam indispensáveis. Elas não são promessas vazias de autoajuda, nem truques para uma felicidade instantânea. São martelos e bisturis intelectuais, forjados na fornalha do pensamento crítico, projetados para a desconstrução radical, para desmantelar suas crenças limitantes. Você precisa de um olhar afiado, de uma mente que se recusa a aceitar o superficial. A verdadeira liberdade intelectual começa quando você se permite duvidar do que sempre considerou inquestionável. Sua certeza é sua gaiola. O desconforto de não saber, a princípio doloroso, é o portal para um novo tipo de clareza. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. É a chama que ilumina os cantos escuros, onde suas crenças mais restritivas se escondem. Este é um convite para uma vida não examinada, mas para uma vida que se atreve a ser questionada, a ser desconstruída e reconstruída com autenticidade. O que aconteceria se você ousasse desmontar as verdades que o aprisionam? O que você encontraria do outro lado dessas paredes? Sinta a tentação do conforto, a doçura perigosa da certeza. Sua mente, em sua ânsia por segurança, muitas vezes transforma preconceitos e fragmentos de informação em verdades inquestionáveis. Essa é a origem da ilusão. Construímos castelos de certezas sobre areia movediça, camuflando a fragilidade de nosso próprio entendimento. Você acredita que sabe, mas essa crença, muitas vezes, é apenas uma armadura que impede a entrada da luz. Uma prisão feita de convicções que nunca foram realmente examinadas. Sócrates, o mestre da dúvida, empunhava seu martelo não para destruir, mas para desmascarar. Ele nos convida a um exercício implacável. Mergulhe na raiz de uma crença limitante. Por que você pensa assim? Qual é a lógica por trás dessa afirmação sobre si mesmo, sobre o mundo? Você descobrirá que muitas dessas verdades carregam uma lógica falha ou nasceram de uma emoção passageira, de um medo antigo, de uma voz que não era a sua. A dúvida socrática não é ceticismo vazio, mas uma cirurgia intelectual precisa, que busca a essência do que se aceita como fato. E então, surge a ferida da ignorância revelada. O ato de confessar, com honestidade brutal, eu não sei, ao primeiro ato de coragem intelectual. É um despir-se de máscaras, uma rendição que, paradoxalmente, fortalece. A sociedade, viciada em certezas e respostas prontas, muitas vezes pune essa humildade. Ela exige que você tenha uma opinião, que esteja sempre seguro, mas essa pressão é uma armadilha. A verdadeira libertação epistemológica começa quando você permite que a dúvida metódica se instale, abrindo abismos de novas possibilidades em seu próprio mapa mental. É nesse vazio que a verdade autêntica pode florescer, pavimentando o caminho para um pensamento genuinamente seu. O eco do oráculo ressoa através dos séculos. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Não é uma sentença, mas um convite ardente à rebelião intelectual. Um chamado para se levantar contra a mediocridade do pensamento condicionado, contra as crenças que o aprisionam. Sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. O que você está disposto a desaprender para realmente saber? Sinta a picada da dúvida sobre suas virtudes mais sagradas.
sagradas. Quantas vezes você se viu preso a uma crença que parecia nobre, um ideal de bem que, no fundo, apenas o sufocava? Nietzsche, com seu bisturi genealógico, nos ensinou que muitas de nossas crenças morais não nascem da força ou da autenticidade, mas sim da inveja, do ressentimento, da fraqueza disfarçada de bondade. É a antiga moral dos escravos que ainda ecoa, aprisionando sob o disfarce de valores que, supostamente, o elevariam. Mas, e se essa bondade fosse, na verdade, uma doença que rouba sua vitalidade, uma crença limitante que o impede de florescer? Faça um mergulho arqueológico na origem de uma crença pessoal que o restringe. Talvez seja a ideia de que dinheiro é sujo, ou que sofrer em silêncio é nobre. Rastreie sua raiz. Você descobrirá que ela raramente é puramente racional. Muitas vezes é reativa, nascida de uma experiência dolorosa, de uma figura de autoridade ou de um medo coletivo. Essa crença, então, torna-se um fardo, uma consciência pesada. Você internaliza valores alheios e se pune por não alcançá-los, criando uma gaiola de dever e virtude que drena sua energia criativa. A reavaliação radical é o caminho. É preciso questionar a utilidade e a vida de suas crenças. Elas o impulsionam ou o paralisam? Elas servem à sua vontade de potência, à sua expansão ou apenas o oprimem? Mantendo-o pequeno e contido, Nietzsche nos convida a um ato de coragem suprema, criar seus próprios valores, forjados na fornalha de sua própria experiência e autenticidade. Esse é o convite para o super-homem interior, não como um ser inatingível, mas como a versão mais autêntica e livre de você mesmo. É um ato de desmantelar o velho, de derrubar as paredes construídas por outros para edificar um novo ou. Sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. Qual crença nobre você está pronto para questionar, para libertar a si mesmo? O que aconteceria se tudo o que você soubesse estivesse errado? Sinta a ânsia de controlar, a urgência de moldar o mundo à sua vontade. Essa é a armadilha do destino ilusório, a crença teimosa de que podemos comandar resultados externos. Ela gera ansiedade, frustração e uma sensação paralisante de impotência. Diante do fluxo incontrolável da vida, você se debate contra o que não pode mudar, e essa luta exaustiva se torna, paradoxalmente, sua maior crença limitante. A ideia de que sua felicidade depende de um controle que nunca será seu. Essa crença o amarra, drenando sua energia vital e sabotando sua capacidade de agir onde realmente importa. Epicteto, com sua navalha afiada, nos oferece a dicotomia do controle, separar impiedosamente o que está em nosso poder do que não está. O que está em seu poder? Seus juízos, suas ações, suas intenções. O que não está? Eventos externos, as opiniões alheias. Muitas vezes até mesmo seu próprio corpo. Esta é uma ferramenta afiada, capaz de cortar a raiz da angústia. Quantas vezes você se puniu por algo que estava além do seu alcance? Esse é o preço da resistência inútil. Ela não apenas drena sua energia, mas reforça a crença de não ser suficiente, pois você falha em controlar o incontrolável. A liberdade não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. A fortaleza da mente inabalável surge quando você desapenga do que não pode controlar e foca sua energia no que pode. Sua resposta. Imagine a chuva, uma tempestade que você não pode impedir. O sábio estoico não tenta pará-la, mas escolhe como reagir a ela. Ele pode buscar abrigo, acheitar a umidade, ou até mesmo dançar sob as gotas. A tempestade é, mas a escolha de como vivê-la é sua. Essa é a verdadeira liberdade interior que suas crenças limitantes tentam sufocar. Quebrar essa crença de controle total não é desistir, mas realinhar sua energia. Sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. O que você está disposto a soltar hoje para focar no que realmente pode mudar dentro de si? O que aconteceria se tudo o que você soubesse sobre controle estivesse errado? Sinta o pânico vazio que se instala quando as antigas certezas desmoronam. Há uma crença limitante profunda de que o significado da sua vida é algo a ser descoberto, um tesouro escondido ou uma verdade revelada por alguma autoridade externa. Vivemos em busca de um mapa já traçado, de um propósito dado. Mas o que acontece quando essa autoridade se revela vazia, quando o mapa não aparece, e você se vê diante de um vazio primordial? É a angústia existencial, o medo do absurdo, que muitas vezes nos paralisa, nos prendendo à espera de uma resposta que nunca virá de fora. Jean-Paul Sartre nos confrontou com a condenação à liberdade. Não há um roteiro. Você está condenado a ser livre, a criar seu próprio sentido a cada respiração, a cada escolha. É uma responsabilidade esmagadora. Sim, mas essa angústia não é uma prisão. É o motor brutal da autenticidade. É a força que o impele a forjar seu próprio caminho, sem desculpas, sem delegar a terceiros a autoria da sua existência. É no reconhecimento desse vazio que reside sua maior potência. Albert Camus, com o mito de Sísifo, nos mostrou que acheitar o absurdo não é desistir, mas o ponto de partida para a revolta. Sísifo, empurrando sua pedra
pedra montanha acima para vê-la rolar novamente, encontra dignidade em sua aceitação, em seu desprezo pelo destino imposto. Ele não busca um significado externo na tarefa, mas cria valor em seu próprio esforço, em sua própria consciência. A futilidade da existência, então, se transforma em uma dignidade desafiadora, em um ato de criação. É hora de construir seu sentido pessoal. Identifique e projete seus próprios valores, seus compromissos mais profundos. Haja como se a vida tivesse o significado que você decide dar a ela, em vez de esperar passivamente por ele. Cada escolha, cada ato, é uma linha no seu manuscrito existencial, uma assinatura indelével no livro da sua vida. É assim que você revela quem você é e quem você escolhe ser. Livre das crenças impostas que negam sua soberania, sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. O que você está disposto a criar no vazio, que antes o amedrontava? Sinta a ilusão da luz pura, a crença de que você é apenas aquilo que mostra ao mundo, a versão polida e aceitável de si mesmo. Mas, o que acontece com os traços negativos, os desejos indesejáveis, as emoções proibidas? Eles não desaparecem, eles se escondem nas profundezas, tornando-se crenças limitantes autossabotadoras, agindo das sombras do seu inconsciente. Você nega uma parte de si, e essa parte, como um fantasma, assombra suas ações e decisões, impedindo-o de alcançar seu pleno potencial. Carl Jung nos apresentou o arquétipo da sombra, a parte da psique que contém tudo o que negamos em nós mesmos. É o lado escuro que projetamos no mundo e nos outros, criando julgamentos implacáveis, autocríticas incessantes e conflitos que parecem vir de fora, mas nascem de dentro. Essa recusa em confrontar sua própria sombra tem um preço. Ela se manifesta em crenças limitantes sobre os outros, como ninguém é confiável ou o mundo é um lugar perigoso, e sobre si mesmo, como não sou bom o suficiente ou não mereço o sucesso. Essas crenças são as paredes de uma cela que você mesmo construiu com o que escondeu de si. A alquimia da integração sombria é o caminho para a liberdade. É um exercício de coragem, de olhar para o que você reprimiu, de reconhecer, aceitar e, finalmente, integrar esses aspectos negados. Não se trata de se tornar mal, mas de transformar fraquezas em força vital e criativa. É desmantelar o auto-engano, abrir a porta para a autenticidade Radaka. Quando você abraça sua sombra, ela perde o poder de controlá-lo. A metáfora da individuação junguiana é clara. Tornar-se um indivíduo completo, não perfeito, é libertar-se das crenças limitantes impostas pela repressão do seu eu autêntico, abraçando sua totalidade, sua luz e sua escuridão. Sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. Que parte da sua sombra você está pronto para acolher hoje, para se tornar inteiro? O que aconteceria se tudo o que você soubesse sobre si mesmo estivesse errado? Sinta o ar que agora respira, mais leve, mais amplo. Percorremos juntos um caminho de desconstrução, empunhando o martelo da dúvida socrática para expor as falsas certezas. Usamos o bisturi genealógico de Nietzsche para revelar as origens doentias de virtudes impostas. Erguimos o escudo estoico da dicotomia para desapegar do incontrolável. Abraçamos o vazio existencial, transformando o absurdo em um solo fértil para a criação de sentido e, finalmente, olhamos para o espelho quebrado da sombra de Jung, integrando o que foi negado para nos tornarmos completos. Desmontar suas crenças limitantes não é um ato de destruição do seu eu, mas de purificação. É como um escultor que remove o excesso de pedra para revelar a forma que já existia dentro. É um processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, despojado das camadas de condicionamento e medo. Exige coragem, sim, a coragem de confrontar as verdades mais incômodas, as vozes que o aprisionaram por tanto tempo. Mas é nessa confrontação que reside a promessa de uma liberdade genuína, de uma vida vivida com autenticidade Radaka. Carl Jung nos ensinou que a busca pela totalidade do ser, pela individuação, é a jornada mais profunda de todas. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de integrar todas as partes, as crenças desmanteladas, as sombras confrontadas, os vazios abraçados para construir uma autoconsciência plena e um poder pessoal inabalável. Você não é mais um mero receptor de verdades. Você é o curador, o alquimista da sua própria psique. Este não é o fim, mas um novo início de questionamento e construção. O desafio final é continuar a questionar, a explorar, a construir sua própria filosofia de vida. Torne-se o arquiteto consciente do seu próprio destino, livre das prisões mentais invisíveis. Sua certeza é sua gaiola. Duvidar não é seu inimigo, é seu guia. O que você está disposto a construir a partir dos escombros das suas antigas crenças?